Por que a gente trabalhou com regência? Por que a gente trabalha com regência? Porque a crase é uma consequência disso. Então, o que a gente viu? A gente sabe ali ó, que eu tenho uma regência, que ela vai me dar, em alguns casos, alguns verbos vão precisar, em alguns casos, da preposição a, e é este a que me importa. E aí eu vou usar um pouquinho o quadro para a gente brincar um pouco, tá? Vamos lá. O que acontece aqui, ó? A crase não é aquele acentozinho, fechado? A crase é a fusão, junção, união do a preposição mais o a, que é artigo. O que significa isso? Pô, a gente acabou de falar de regência. Então, o meu verbo vai precisar reger a preposição a. Olha só. Eu assisti a novela. A gente sabe que assistir com ideia de ver tem preposição. Novela é um termo feminino. Então, fazendo isso aqui, ó, eu mostro que aqui dentro eu tenho isto mais isto. Um a preposição e um a artigo. Então, esse acento ali, né, o viradinho para a esquerda, beleza? Me mostra que dentro deste a eu tenho um a preposição que vem da regência. Por isso que a regência é importante para a crase, mais o a artigo, tá ok? Eu vou passar já, porque eu sei qual é a primeira regra que vai aparecer no meu material, mas eu prefiro ficar no quadro aqui para mostrar alguns exemplos para vocês, tá? O que acontece? Tem algumas coisas das regras de crase que a gente meio que cai por terra, tá? Eu separei um material para vocês com sempre tem crase, crase facultativa, nunca tem. A gente vai ver que, como regra geral, a gramática defende que antes de masculino, antes de pronome, não tem crase. Mas eu já vou começar a brincar com isso, tá? Então, olhem só. Eu tenho um pronome, que é o pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo, plural. Percebam que, já viram em algum material, alguma coisa escrita, em que estivesse, por exemplo, assim, ó, aquele, aquela, com acento? Aqui eu já caio por duas regras, ó. Primeiro, o aquele é um pronome, e a regra vai definir que esse pronome não tem crase. Aquele é masculino, e a regra vai definir que esse masculino não tem. Eu não quero te justificar para a gente não perder tempo. Aquela ideia, tipo, eu não tenho tempo em prova, eu quero praticidade. Você não sabe se aquela oração que você está analisando vai o acento ou não vai o acento em aquele, aquela e aquilo, certo? Troquem na oração por a este, a esta. Se você conseguir fazer esta troca e a frase continuar com sentido, significa que vai o acento em aquele, aquela. É muito mais prático, olhem só. Entreguei um presente àquele garoto. Pô, Jonas, apareceu aquele, não sei se vai, não sei se não vai. Entreguei um presente a este. Fazendo a separação, vejam que a preposição ela foi deslocada. Eu consigo enxergá-la. Então, eu volto em aquele e eu coloco o acento.
Não faria diferença nenhuma se fosse aquela garota, porque eu entreguei algo a esta garota. Então eu volto lá, aquele, aquela com acento. Então, de novo, por mais que depois eu vou frisar muito que antes de masculino, antes de pronome, a gente não tem o acento, mas já cai, tá? Então, ó, aquele, aquela são pronomes, você vai fazer a substituição, a troca por a este, a esta, fez a troca, a frase fez sentido, então nós temos o acento, tá bom? Dá uma olhadinha em mais um exemplo quanto a isso. Olhem ali, ó. Olha ali, ó. Dê uma nova chance àquele projeto que você deixou de lado. Dê uma nova chance a este projeto. Consigo trocar, a oração faz sentido, então o aquele, o aquela, enfim, recebem o acento, tá bom? Próxima regra. Antes de horário. Antes de horário, regra meio fixa, meio furada, tá? Então vamos lá. Antes de horário sempre tem o acento. Vamos gravar dessa forma, tá? Então, ó, o embarque será iniciado às 18 horas. Às 9h45 haverá uma pausa para café. Antes de horário, a gente coloca o acento. Só que, o que acontece? A gente viu que a crase é o quê? O a preposição e um a artigo. Se fosse escrever uma frase, você escreveria uma oração para mim repetindo duas preposições, tipo, eu gosto de com chocolate. Você colocaria o de e o com seguidos? Não. Então o que acontece? Não é que a regra do horário vai cair, mas é que eu vou usar a regra geral. A crase é um a preposição e um a artigo. Se a oração já tiver preposição, eu não coloco o acento. Porque senão vai parecer o seguinte, ó. A fila para o show está crescendo desde as 8 horas da manhã. O desde é uma preposição. Se eu colocar o acento nesse as, parece que eu tenho preposição, preposição, artigo. Então não é que antes de horário perdeu a regra. Não, mas é que a preposição é o desde e não o as. Após as 16 horas, não haverá ninguém para atendê-lo. Então percebam que o após já é preposição. Então, de novo, a gente não escreve sequencialmente duas preposições, dois artigos ou algo do gênero. Então, se já aparecer preposição na oração, eu não posso colocar o acento. Indiferente se é horário, o que é, porque a gente vai para a regra geral, tá? Lugares. Povo. Vamos lá, vamos para o macetezinho? Vamos lá para o quadro, então. Nem a gramática define tão adequadamente se eu sei que determinados lugares eles aceitam ou não aceitam um artigo masculino ou um artigo feminino, tá? Pensando nisso, o que a gente faz? Pensa naquele macete prático. A gente vai usar o que, ó? A maioria deve ter visto já. Voa, volto da, anota ali, acrescenta. Crase, a, que é a mesma coisa aqui, tem. Vou a, volto de, crase, para que, do tipo, não tem, certo? Povo, nem sempre vai estar escrito vai estar escrito voar, certo? Vai estar escrito, por exemplo, bem-vindos a Rio do Sul. Ou bem-vindos a Bahia. Ou a qualquer lugar. Não importa o que tem na oração. Se tem um lugar, você vai usar um macete. Então, você vai isolar o lugar. Eu vou a Rio do Sul, eu volto de Rio do Sul. Se eu vou a, volto de, crase para quê? Então, não vai o acento. Eu vou à Bahia, eu volto da Bahia.
vou a, volto da, crase a. Então, de novo, grava aí. É bobinho? É, mas ajuda. Vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê? Então, tem lugares que a gente vai usar essa definição, combinado? E dá sempre, ó, o que pode virar pegadinha é quando os concursos, eles adjetivam, caracterizam os lugares. Por exemplo, ó, eu poderia colocar, bem-vindos a Florianópolis. Pô, volto de Florianópolis, não tem o acento. Bem-vindos a maravilhosa Florianópolis. Povo, a minha regência agora não é mais com Floripa, é com maravilhosa, então bem-vindos, ó, eu vou a maravilhosa Florianópolis, eu volto da maravilhosa. Se tem um adjetivo, se tem um caracterizador, você usa junto na regra, tá? Então, se tiver e vai dar o vou a, volto da, a gente continua utilizando. Fechou? Vai lá. Locuções. Nós temos 3 tipos de locuções, tá? Que vão contemplar ali o acento. Locução adverbial, prepositiva e conjuntiva. Para facilitar, eu separei. Vamos começar aqui, ó. Locução conjuntiva. Apenas 2 conjunções, locuções conjuntivas, têm o acento. O à medida que e o à proporção que. São 2 conjunções, inclusive, lá das orações, subordinadas, adverbiais, proporcionais, da mesma categoria, inclusive. Então, que é mais tranquilo, ó. Conjunção só tem 2. À medida que, à proporção que. Agora, prepositiva, posso abrir um leque. A adverbial, também. Como é que eu vou decorar a prepositiva para facilitar a nossa vida? Percebam que todas as expressões que estão ali, elas terminam com a preposição de. Ó, a altura, de. A custa, de. A esquerda, de. Então, ela termina com preposição. A palavra que está antes da preposição, ela é feminina. Então, eu sei que é uma locução prepositiva feminina. Se aparecer ali, ó, alguma coisa de, você já para. Olha qual é a palavrinha que está antes, tá? Ah, é esquerda, Jonas, é a moda. Então, eu tenho justamente uma palavrinha feminina que termina com o de. A gente usa muito à frente de, à beira de, à busca de. Percebam, ó, base, direita, exceção, procura, escolha, são todas expressões femininas, tá? Adverbiais. Lembram de advérbios? Tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação. Os advérbios, eles indicam circunstâncias. Só pode ir o acento se for uma locução adverbial feminina. Então, ó, eu vou ter ali, por exemplo, à noite, às vezes. Então, à noite, às vezes, de tempo. Então, eu tenho uma locução adverbial feminina, tá? De tempo. Então, tem que ser ali modo, tempo, lugar, intensidade, afirmação, negação, e assim vai. Porém, feminina. Só que tem uma locução prepositiva, ó, uma, tá? Que a gente vai isolar desses quadros, que é a locução à moda de. Por quê? Não precisa estar escrito. Então, o que acontece? Povo, eu não preciso escrever ali, ó, para a festa, vamos nos vestir à moda de Michael Jackson. Não, eu posso só colocar, vamos nos vestir a. Aí você vai falar, Jonas, mas meu, você colocou um acento antes de um nome masculino. Exatamente. Por quê? Subentendido, ali neste A, eu tenho ao jeito, ao modo, à moda de. São aquelas famosas assim, ó. Comi um bife à parmegiana. Pô, é a moda de parmegiana. Ah, então eu comi um bife a cavalo também vai. Dá para encaixar? Eu comi um bife à moda de cavalo. Não faz sentido isso. Então eu tenho que tentar trocar por a moda de, ao jeito de. E aí, se dá para fazer, não importa se a expressão é masculina ou não é, o acento vai aparecer no A. Então percebam que o a moda de não precisa estar escrito.
ele pode estar subentendido no azinho, tá? Feito isso, a gente vai então para os casos em que a gente vai ter o acento, vai ter a crase o tempo todo, tá? Para começar, com a palavrinha casa. Povo, regrinhas bem específicas, tá? Se a casa, a palavra casa, tá? Estiver especificada, nós colocamos o acento antes da palavra casa. Se não estiver especificada, não tem acento. Como assim, Jonas? Olha só. Estava cansado e voltei a casa. Não vai acento. Como é que eu posso especificar? Posso colocar a minha casa. Posso colocar a casa dos meus pais. Posso colocar a casa amarela. Posso dar uma cor só. Se eu especifico, se eu determino a palavrinha casa, vai o acento. Olhem outros exemplos. Volto a casa pensando apenas em dormir o dia todo. Tá, Jonas, mas dá para entender que é a minha casa? Não perguntei. Tá escrito que é a minha casa? Não. Tá? Volto à casa. Ela não foi determinada, ela não foi especificada. Não tem acento. Eu fui à casa dos meus pais. Sejam bem-vindos à minha casa. O que eu fiz? Eu determinei, eu especifiquei a casa, o acento aparece. Esta mesma regra de determinar ou não serve para a palavrinha terra. Povo, se for terra, terra, com o oposto de água, não vai o acento, beleza? Se eu determinar a terra, pode ser terra natal, pode ser terra molhada, o acento aparece. Então eu tenho, o imenso navio nunca retorna à terra. Pô, a terra aqui é o poço de água, sem acento. Este fio não deve ser ligado à terra molhada. Tem um adjetivo, tem uma característica. Terra foi determinada. Então vai. Vou fazer uma visita à nossa terra natal. Pô, terra natal ali, ó. Estou adjetivando, estou caracterizando, estou determinando. O acento aparece. Porém, ainda existe a palavrinha terra, que é planeta Terra, que é com a inicial maiúscula. Então, se a regência permitir determinar, ali sempre aparece, tá? Então, inicial maiúscula. Astronautas voltam à Terra, planeta, inicial maiúscula, depois de meses no espaço. E a gente ainda vai usar essa lógica para distância, para a palavra distância, combinado? Palavra tem que estar escrita a palavrinha distância. Então, se eu não especificar a distância, não tem acento. Se eu especificar, vira uma locução, né? Vira a distância de. Aparece o acento. Eles viram algo se movendo à distância. Beleza? Eles viram algo se movendo à distância. Qual distância? Veja ali, aparece muito, faculdade à distância, pós-graduação à distância, venha fazer um curso não sei o que à distância. Nenhum desses exemplos tem o acento. Eu não sei qual é a distância, ok? Ficamos à distância de 10 metros. Mantenha-se à distância de alguns passos. Virou a distância de. Eu estou determinando a distância. Fechado? Então, vai o acento.